antes quero falar um pouco sobre o que o Adriles falou, né? E concordar com ele, num certo sentido, para iniciar aqui concordando com ele, que na escala de pecados, parece que Jesus não dava realmente tanta importância às práticas sexuais, visto que é verdade, o único ponto que se diz que é correto, que ele veio e nos 4 evangelhos falou muito pouco sobre prática sexual. Aliás, acho que a menção que ele faz... Vamos ser sinceros, né? Oi? Ele não falou nada sobre homossexualidade. Falou só eu sobre falei que ele castidade, falou muito pouco sobre práticas homossexuais. Ele falou de castidade em termos alegóricos, mas tudo bem. Eu li não, mas é porque eu tô. Se você me deixar concluir, eu vou explicar. A prática sexual sobre a qual ele fala, que não é necessariamente sexual, e sim conjugal, embora tenha ramificação sexual, é sobre o adultério. Posto isso, Adriles, você tem razão, tem vários cânons mesmo. Só que não tem nenhum cânon de nenhuma igreja que exclua o livro de Levíticos, onde a prática sexual homossexual é condenada explícita e diretamente, e mais do que isso, não tem também nenhum texto bíblico que exclua as cartas e as epístolas paulinas. Não sei se Romanos foi escrito especificamente por Paulo, existe essa discussão, mas tanto Romanos quanto Coríntios, os dois estão... Coríntios, certamente, Romanos até tem versão primitiva que não tinha o texto, mas todos, desde a fundação da igreja, desde os primeiros cristãos, Coríntios está dentro do texto. Mais do que isso, Jesus lia e reconhecia explicitamente a autoridade da Tanakh, do livro de Levítico, que tem essa condenação. Então, não é uma questão de uma tradução e um cânon. Não. É consenso do cristianismo. O que é cristianismo? O cristianismo não foi fundado pela igreja, por Constantino, nem pelo Rodrigo, nem pelo imperador. Não foi o credo de Nicéia. Deixa eu concluir. Não foi o credo de Nicéia que fundou o cristianismo. Nunca mais repita essa estupidez. Por favor, muito menos no ar. Nunca mais repita isso. Leia pelo menos o História da Tradição Cristã. É Constantino. Adriles, deixa ele concluir. Pelo amor de Deus. Mas não... Só não fala, você tá fora do teu elemento, cara. Não, eu estou no meu elemento, eu era você católico. Você tá fora do teu elemento. Não, eu sou cristão. O catolicismo foi fundado pelo Concílio de Nicéia durante o imperador. Adriles comentando cristianismo. Católico apostólico romano. Calma. Adriles, vamos lá. Qual a diferença do credo de Nicéia pro credo apostólico? Qual é a diferença do credo de Nicéia para o credo apostólico? O credo apostólico foi colocado durante o credo de Nicéia. Os valores, o Natal, a Páscoa, tudo foi colocado. Qual é a diferença do credo de Nicéia para o credo apostólico? Acabei de falar, o credo apostólico foi inserido dentro da interpretação do credo de Nicéia. O cristianismo primitivo, que existiu antes do século IV, o Império Constantino, é completamente, muito mais elementar do que os dogmas romanos foram colocados no do credo dos apóstolos pro credo de Nicéia. Vai lá. Eu vou te dizer. Vai lá. Não, Adriles, é que você tá falando bobagem. Não tô falando o credo apostólico é muito anterior ao credo de Nicéia, ao contrário. Dizendo, cara. É muito anterior. Século II, como é que a igreja foi fundada? Ô, Adriles, bota a mão na tua cabeça. Como é que o cristianismo foi fundado depois do credo de Nicéia, se o credo dos apóstolos do século II, ou seja, 200 anos antes do credo de Nicéia, o credo dos apóstolos já continha todos os elementos fundamentais do credo de Nicéia. E mais, o credo dos apóstolos, que a igreja primitiva acreditava, acompanhava, e que define o que é o mínimo para você ser cristão, o mínimo, ele é muito anterior ao credo de Nicéia. E mais, as igrejas que professavam o credo dos apóstolos liam e consideravam autoritativos, consideravam inspirados tanto o livro de Levíticos quanto as cartas de Coríntios e Romanos. Então fala uma loucura dessa, esse braço do cristianismo, o adrilismo. Eu acho que a gente tem que rodar a pauta, acabou, já deu, Peraí, pra fechar, Paulo. Não, Adriles, você fala os 4 evangelhos. E Jesus considerava que cristianismo... Peraí, Adriles, gente do céu, eu não imaginava... As maluquices todas que ele falou. Eu não imaginava que essa...
essa discussão fosse pegar tanto. Peraí. Não foi. Você tá falando bobagem. Eu preciso. Você tá falando bobagem. A Igreja Católica não foi fundada, não foi. É romana porque a sede é em Roma. Você é burro. Não fala junto. Não fala junto que o Adriles. Eu vou ter que fazer. Eu nunca pensei em cortar microfone aqui, vou ter que começar a cortar microfone. Quer fazer Não. Quer fazer uma discussão teológica. Não, mas é uma discussão teológica. É uma discussão teológica. Assim, eu acho que, como a gente estourou pouco tempo, sou cristão. eu queria dar a oportunidade do Paulo fechar, porque o Adriles interrompeu ele no final. Para fechar, Paulo, daí a gente faz uma... Eu leio aqui os superchats. Não, o ponto central é esse. Para você ser alguma coisa, essa coisa precisa ter uma definição. Senão, você escapa pro o que é uma mulher. Não, é o que eu me considero. Então, se eu me considero cristão, eu sou cristão. Não funciona assim. A palavra tem uma definição. A definição mais ampla que você pode utilizar é a do primeiro credo que você tem dentre os cristãos, desde o que se entende como cristianismo, desde o início. O primeiro, que é o credo dos apóstolos. Caraca, mas você não consegue, velho. Vai lá. Então, não, mas é porque senão a palavra perde o significado. Se qualquer um que considera qualquer coisa, que acredita nas palavras de Cristo... Pelo amor de Deus, peraí. O ponto do Paulo, e eu acho magnífico o ponto do Paulo, porque ele remete a um fechamento conceitual, que é o que a gente defende aqui. Ou as coisas... Claro, ou as coisas... O próprio Lutero, o próprio Calvino falou, põe pra mim aqui. Joga pra mim.